Newton Corrêa, tudo bem, querido? Como vai? Oi, Ronaldo, tudo bem? Não Bom tem dia para como. você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Newton, vamos começar falando desse assunto aí que dominou as conversas deste final de semana. Uma história muito mal contada, uma história cabeluda, que envolve a singela quantia de 150 milhões de reais, que foi liberado em pouco mais, a operação durou dentro do tribunal ali, pouco mais de 2 horas. Entre primeira e segunda instância, não chegou a 2 horas para o assunto, para o dinheiro, essa bufufa, cair na conta dos interessados. Vamos lembrar que a decisão da sexta-feira do Corregedor Nacional de Justiça, ela define como estarrecedoras as circunstâncias, os fatos que envolvem esse caso. Tem detalhes, portanto, que ainda a gente não sabe, mas pela fala do ministro Mauro Campbell no processo, são coisas que assustam. E a gente só viu ainda uma parte. Alguns detalhes vêm sendo revelados. Um deles que me chama muita atenção é que o homem que pleiteava esse valor da Eletrobras, ele tinha apenas um escritório de advocacia envolvido. E quando começou a fase de pagamento, outros escritórios entraram de última hora e o detalhe, todo mundo recebeu. Então, são casos que chamam muita atenção. Agora, observando a decisão do ministro sobre esse caso, que me parece mais ali uma mostra da atuação dele como Corregedor Nacional de Justiça, o ministro dá uma mostra do que pode fazer, uma mostra porque a principal decisão dele até aqui no cargo de Corregedor Nacional é essa. Vamos lembrar que ele tomou posse no cargo de Corregedor Nacional de Justiça em setembro do ano passado. E a principal medida acontece agora. Ou seja, um recado para a magistratura, para todo o Poder Judiciário Nacional, porque a função dele é exatamente essa, é o controle externo do Judiciário. E está tomando uma decisão ante alguém que ele conhecia muito bem, porque o Mauro Campbell atuou como promotor de justiça aqui, da mesma forma em que praticamente é contemporâneo da atuação do Elci Simões como juiz de direito, e toma uma decisão há dias da aposentadoria do desembargador Elci Simões. Então, essa decisão dele parece mostrar um recado do Mauro Campbell para o judiciário de todo o país. Foi uma decisão muito dura. Eu, sinceramente, não tinha visto uma decisão nesse nível de lacrar um gabinete. Eu acho que por ser um final de semana, eu até tive acesso à decisão do CNJ que determina que seja inspecionado, periciado todos os computadores e que seja impedido o acesso dos funcionários. Agora, Newton, essa quantia vultosa, essa quantia volumosa, chama a atenção pelas circunstâncias, como os operadores, como os envolvidos, tentaram fazer toda essa operação que acabou não dando certo. A parte judicial aconteceu em apenas 2 horas, tanto em primeira e segunda instância, as ações, e todos os interessados compareceram na noite do mesmo dia dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, aqui no bairro do Aleixo, que foi aberta especialmente para receber essas pessoas. E várias transações foram feitas ali na mesma noite. Pessoas que aparecem na lista, mas que estiveram lá representadas por outras pessoas e que depositaram em outras contas. Por exemplo, a conta X, o beneficiado X, mandou depositar o dinheiro na conta do W. O beneficiado S mandou depositar na conta do T. Então, toda essa operação, e tentaram na mesma noite depositar 40 milhões de reais numa previdência, fazer uma aplicação em previdência para tentar escapar de uma fiscalização depois, de uma ação do Sisbajude, que é o sistema que monitora todas as contas bancárias do Brasil. Quer dizer, se fosse algo assim muito para ser feito às claras, não havia necessidade
de ser tão rápido assim. Eu acho que todo juiz tem o dever de cautela, deve, dependendo da circunstância, dependendo do processo, ele tem que se precaver, ele tem que se acautelar, abrindo vista para outra parte, abrindo vista para o Ministério Público. Não houve nada disso, não chamaram a Eletronorte para se manifestar nesse processo, simplesmente a toca de caixa deram uma canetada mandando liberar 150 milhões de reais de uma empresa que é uma estatal, de uma empresa que, no final das contas, quem ia pagar essa conta seríamos nós. Se estivesse, como tudo presume ser, algo errado. Não estou dizendo aqui, afirmando, porque eu não tenho certeza. Mas não precisava ser assim, por baixo dos panos, tudo na calada da noite, na madrugada, de um dia para o outro. Qual a necessidade que tinha de todo mundo correr na porta de um banco à noite para sacar um dinheiro à noite, Newton? Muito estranho isso. A percepção do ministro Mauro Campbell é essa, que não houve a cautela necessária por se tratar, primeiro, de uma demanda, um título milionário, e que tramitou de forma muito acelerada, uma decisão tomada em meia hora, outra decisão confirmada horas depois. Então, essa palavra do ministro, ela se encaixa muito bem nesse caso. E eu volto a repetir, acho que tem coisas que a gente ainda não viu que vão assustar, além do que já assustou. Não é a primeira vez que a Polícia Federal entra no Tribunal de Justiça do Amazonas, num gabinete de desembargador, num integrante da cúpula do Judiciário amazonense. Então vamos ver o que ainda tem por aí, até porque a Polícia Federal está no prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas. A propósito, você falou há pouco, e no sábado, o Tribunal de Justiça do Amazonas publicou nota explicando que o Tribunal de Justiça vê esse momento com muita cautela, com muita serenidade, está contribuindo, permitindo com as investigações. Falou também, em nota assinada pelo presidente da Corte, desembargador Jomar Fernandes, que o tribunal confia no que chamou de trabalho valoroso dos homens e mulheres que integram a magistratura do Amazonas, e fez questão de dizer: o Tribunal de Justiça não é objeto de qualquer investigação. Portanto, essa investigação tem foco no Tribunal de Justiça, no prédio do Tribunal de Justiça, mas no gabinete, nas ações do desembargador Elci Simões. Não podemos nos distanciar também de um outro assunto que está aí na pauta, que aconteceu no final de semana, é a prisão de um servidor, de um assessor do desembargador Elci. Eu tenho aqui o nome, eu tenho o processo inteiro, o inquérito, que levou à prisão um assessor por 5 dias. Eu tenho aqui o nome dele, vou já dizer o nome dele, porque o processo é longo, está aqui num PDF no meu celular. Ele foi preso sendo acusado de ter guardado 50 mil reais numa casa. É um negócio muito estranho. Uma casa no conjunto Tiradentes. Casa da mãe dele. A casa da mãe dele, não é? A casa da mãe do assessor. Exatamente. Ele pegava o dinheiro do filho do Elci e guardava. É outro envolvido também, é outro que aparece nesse caso. Para quem não conhece, é conhecido como Elcizinho. Foi candidato, tentou ser candidato à presidência do Garantido no ano retrasado. Então, ele está envolvido também, o processo cita o Elci, filho do desembargador Elci Simões. Agora, no caso, esse assessor aí, ele também funciona como delator do caso. O nome dele é Ricardo de Almeida Campelo. Ele foi preso e saiu na sexta-feira. Ele fez um vídeo que circulou nas redes sociais ameaçando delatar, fazer uma delação premiada, e foi solto. Ficou preso apenas 5 dias, ele está solto, eu tenho todo o inquérito aqui. Ele é acusado de ter roubado o dinheiro do filho do Elci. Ronaldo, e tem um detalhe aí. Na sexta-feira, ele gravou um vídeo, na semana passada ele gravou um vídeo
temendo pela vida, dizendo que estava Dizendo que se correndo fosse risco de morte. assassinado, ele faz um vídeo e conta essa história toda. Isso. Eu conversei ontem à noite com o advogado dele, com o doutor Samarone, buscando informações. Ele disse que ele não quer falar agora, não vai falar. Já disse que, inclusive, o Cabrini, Roberto Cabrini, já estava atrás tentando fazer uma entrevista com esse Ricardo, que foi preso, Ricardo de Almeida Campelo. Trabalhou 8 anos com o desembargador Elci. Esse aqui foi preso, fez um vídeo dizendo que se sofresse qualquer atentado, que os responsáveis seriam aqueles lá que ele estava nominando. Então são 2 casos aí. Eu não acho que um tenha conexão com o outro, tá? Porque esse caso aqui, Nilton, da prisão do Ricardo, isso começou no dia 1º de dezembro de 2024, esse inquérito. Eu tenho a cópia integral dele. Começou no dia 1º de dezembro. E esse caso da Eletronorte é agora de fevereiro, do dia 11 de fevereiro. Então, os 2 não têm conexão. Mas são casos muito estranhos que devem ser investigados aí pela Polícia Federal. Esse caso está com o delegado Cícero Túlio, a prisão lá do Ricardo. É um caso federal e outro caso estadual, mas penso que tem conexão.